Boa tarde a todas e todos. Dando continuidade, então, da nossa programação da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A nossa próxima atividade é uma roda de conversa, primatas falando de primatas mineiros. E para isso nós temos o prazer de ter dois ilustres convidados aqui, o Fabiano Rodrigues de Mello, da Universidade Federal de Viçosa, o Leonardo de Carvalho Oliveira, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o Gustavo Canalha, da Universidade Federal do Mato Grosso. Gustavo, você assume aí a coordenação dos trabalhos. Fique à vontade. Muito obrigado pela participação dos três. Valeu, obrigado, Cris. Agradeço o convite. Como a Cris bem disse, temos dois ilustres e eu sou o invasor aqui na história. Então, os dois ilustres eu vou apresentar aqui. Eu sou hoje presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia, mas Minas Gerais e a Sociedade Brasileira de Primatologia contam com essas duas figuras importantes, dois velhos amigos velhos, de empreita aí, de muito trabalho na conservação e defendendo um pouco do que sobrou das nossas florestas e muito do que temos aí de primatas. E aí, conversando agora recentemente, a gente foi redescobrindo. Esses aí que a gente vai conversar são macacos velhos, mas eu, como sou um primata invasor de Minas Gerais, eu fui falando, mas o que será que tem mesmo de primata em Minas? Será que tem tanta coisa assim? A gente começou a puxar a lista aí, e temos uma lista bem interessante, com várias espécies ameaçadas, e a gente vai ter um bate-papo que eu acredito que todo mundo vai poder aproveitar. Então, tanto aí o meu grande amigo Leonardo Oliveira foi presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia na última gestão, e Fabiano Mello, Bião, também foi presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia. Vou logo passar a palavra, então, primeiro ao Léo, depois ao Bião, para que eles possam fazer as apresentações e contar um pouco tanto da experiência deles aí na Sociedade Brasileira de Primatologia, quanto o que eles andam fazendo atualmente. E aí a gente depois pode abrir para a gente fazer uma rodada de apresentações dos primatas com os quais a gente trabalha e aqueles que a gente faz pesquisa. Beleza? Então, mais uma vez, Cris, muito obrigado pelo convite. E, Léo, passo a palavra. Vamos lá começar esse bate-papo sobre os macacos. Então, obrigado, Gustavo. Obrigado, Cris. É um prazer estar dividindo um bate-papo com meus dois amigos, falando um pouquinho sobre o primata do meu estado querido, né? Que eu nasci. Infelizmente, não estou nele no momento, mas um dia eu volto. Bom, meu nome é Leonardo de Carvalho Oliveira. Eu sou biólogo formado pela PUC de BH, PUC Minas. Fiz o mestrado em ecologia na UFRJ e fui fazer o doutorado fora, na Universidade de Maryland, e foi no doutorado que eu comecei a trabalhar com primatas. Então, talvez, diferente da grande maioria dos meus colegas, eu não tenho uma origem em primatologia, e isso é uma coisa que eu queria falar depois, no meio da nossa conversa, sobre como eu caí na primatologia, foi praticamente de paraquedas. Eu estudando pequenos mamíferos, em algumas oportunidades, eu acabava me deparando com um primata e achava interessante, começava a discutir e dei sorte de vários dos encontros que eu tive com esses primatas serem coisas relativamente novas para as espécies que eu tive contato. Então, meu primeiro contato foi com o mico-leão dourado, no Rio de Janeiro. Eu estava coletando dados para o meu mestrado, quando, nos fragmentos muito pequenos de Mata Atlântica, a gente capturou o mico-leão dourado. Aquilo foi um início de um grande problema, porque a estrela da reserva biológica de Poço das Antas é o mico-leão dourado, e a gente estava trabalhando com roedores e marsupiais. E aí você captura um mico-leão, você coloca em risco, na época, você pensava que você está colocando em risco uma espécie ameaçada de extinção, e papapá. E eu quase perdi a esperança de fazer meu doutorado, ou meu mestrado nesses fragmentos, mas acabou em discussões com o meu, né, que na época foi meu futuro orientador, James Dietz. A gente chegou à conclusão que aquele achado era muito importante e a gente acabou publicando um trabalho. E daí começamos meu contato com os primatas. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro, né, fiz meu pós-doc no Fundão também, já com planejamento estratégico para o mico-leão da cara dourada,
e de lá até agora é a espécie focal do meu trabalho. E aí, minha experiência na sociedade, eu fui presidente, como o Gustavo falou, na última gestão, que foi uma experiência muito gostosa, trabalhosa, mas muito gratificante, para construir um pouquinho da minha contribuição para essa sociedade, que é extremamente forte e que tem um futuro brilhante. Então, é um convite que eu faço a todos que estão nos assistindo e que têm interesse em primatas, que conheçam a sociedade e, se tiverem a oportunidade, que participem da sociedade, que realmente é um local muito... um aprendizado muito gostoso. Passo a palavra para o meu grande amigo Bião. Beleza. Léo Oliveira, Gustavo Canali, Cristiana. Valeu, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o Bião Fabiano Melo, estou na Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Engenharia Florestal. Já deu um rolê aí pelo Brasil, né? Fui da UENG durante 5 anos, depois da Federal de Jataí, né? Que era a Federal de Goiás, durante 11 anos. E agora finquei os pés de volta, depois de 17 anos fora de casa, fora de Minas, finquei os pés de volta aí no estado de Minas Gerais, né? E a gente está possibilitando rever e lembrar de muita coisa, sabe? Eu estava vendo o Léo falando aí da formação dele, eu sou biólogo, fiz o doutorado em ecologia e sempre trabalhei com primatas. De fato, diferente do Léo, desde a minha graduação eu comecei a trabalhar com primatas, porque eu tinha esse desejo, né, de criança. Não, quero cuidar da natureza, mas, em particular, quero estudar os nossos primos primatas. E aí, indo para Viçosa fazer biologia, eu tive a oportunidade de conhecer o sagui da Serra Escuro, nós vamos falar dele aqui, dos sauás, que eram bem abundantes em Viçosa, né? Hoje não tanto quanto, porque a gente teve, né, a febre amarela, que deu, né, podemos discutir um pouco isso mais tarde. E na graduação ainda eu tive esse contato com os macacos lá da Mata Atlântica, né, da zona da Mata Mineira, e realmente me despertou muito interesse em continuar adiante, e eu consegui desenvolver vários projetos com primatas, mas por ter começado essa história em Minas, eu sempre foquei muito com os muriquis do norte, que é uma espécie também que tem um grau de ameaça alto e que tem vários projetos que são desenvolvidos com a espécie. E eu tenho me dedicado a alguns desses meus anos de formação com os muriquis do norte, né? Que de uma forma ou de outra, também nós vamos tratar um pouco dessa temática aqui. Na ida para Goiás, que eu acho que foi legal, porque o Gustavo está em Mato Grosso, então acho que a gente já vê outra realidade ali no Centro-Oeste, e essa mudança para Goiás me trouxe a perspectiva de trabalhar não só no próprio bioma cerrado, né, que eu desenvolvi vários projetos, com macacos, inclusive, mas com outros animais, né, mas porque eu pude me aproximar mais da Amazônia. E aí, Léo, foi uma chance que eu tive, né? Começou com trombetas, depois começou com telespires, que é onde o próximo ao Gustavo está. Hoje a gente já tem parcerias lá. Então, assim, essa minha geolocalização durante esse período me permitiu conhecer melhor a primatofauna amazônica. Então, hoje eu tenho assim muito orgulho de dizer, né, que além de conhecer muito bem o nosso estado, a gente teve a oportunidade de conviver e trabalhar com outros macacos no Brasil. O Brasil é o país campeão, né, em diversidade de espécies de primatas no mundo. Não à toa nós estamos aqui discutindo sobre isso. Mas é muito bom a gente conhecer melhor a nossa realidade, né? Isso vale para todo mundo que está nos assistindo e principalmente que está começando a carreira, o quanto é importante você conhecer bem essa realidade. E aí, antes disso, né, antes dos dois aqui, eu fui presidente da sociedade entre 2005 e 2007. Eu sou mais novo que eles, mas eu comecei cedo, aí eu já me adiantei aí nesse... Só não parece. Só não parece. Nesse processo. Foi 2005, 2007. Foi uma presidência muito interessante. Também concordo plenamente com o Léo. Assim, essa dedicação é um trabalho voluntário, né? É uma associação sem fins lucrativos, a Sociedade Brasileira de Primatologia, como todas as outras sociedades científicas, merecem, né, o nosso apoio, a nossa dedicação, a nossa doação. E, por exemplo, na minha ocasião, eu consegui fazer alguns ajustes que não estavam sendo feitos, então a gente tem o prazer de aprender muita coisa, né, de lidar com um pouco mais com essa burocracia,
e, principalmente, movimentar, né, o assunto para que mais colegas possam compartilhar conosco. Então, foi uma experiência incrível. Valeu demais. Beleza. Então, é o seguinte, quando a Cris fez essa provocação aí, vamos fazer uma conversa sobre primatas, e eu só lembrei eu pensei em algumas coisas, né? Na verdade, ela fez esse convite para a Sociedade Brasileira de Primatologia, que eu represento hoje, então, na minha intuição, falei, bom, vou chamar 2 amigos mineiros e 2 ex-presidentes, então faz todo sentido, e eu fico aqui, inclusive, assim, mineiramente, vou aqui mostrar para vocês o copinho de cachaça que o Léo, na gestão passada dele, elaborou para o congresso aí de Teresópolis, sensacional, está cheio, mas vai permanecer cheio até eu ter autorização para que possa ser consumida bebida alcoólica nesse ambiente. Mas eu fiquei pensando quais foram as minhas experiências em Minas, né? Eu lembro de falar com o Bião assim por telefone, procurando o macaco prego do peito amarelo e tentando entender um pouco como é que aquelas espécies estavam lá na mata escura, se era verdade. Só ele viu esses bichos lá, ele vai contar um pouco sobre essa história. Eu fui lá, não vi, mas ele jura que tem. Então é muito legal essa troca, porque a gente aprende um monte com os parceiros, né, com os colegas. E eu vou começar por essa história, porque, na verdade, o que a gente combinou assim, vamos bater um papo sobre macaco, e vamos mostrar foto, vamos trazer elementos, e vamos conversar sobre essas questões. Então, eu tenho uma experiência mineira, apesar de não ter essa ligação institucional com Minas, né? Viajei aí principalmente no Vale do Jequitinhonha, onde ambos, aí Léo e Bião também já passaram por lá, conhecem bem a região. E eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês. Vocês me avisam se vocês estão enxergando aí legal. Claro que quando a gente quer mostrar, ela desaparece. Não, já achei. Então, eu vou colocar um vídeo aqui que foi enviado por o nosso grande amigo, outro mineiro ilustre, Valdinei Martins, que está fazendo um trabalho maravilhoso lá na Unimontes, na Universidade de Montes Claros. E eu recentemente participei da banca de uma orientada dele que trabalha com macaco prego do peito amarelo. Então, como é a espécie que eu trabalhei durante meu doutorado, continuo ainda desenvolvendo alguns trabalhos, inclusive eu e o Valdinei aí participamos aí de algumas publicações em elaboração, espero que não eternamente em elaboração, a gente está elaborando para concluir isso. Mas um dos frutos desse trabalho sensacional do Valdinei, aí em Santa Rosa de Lima, essa filmagem com uma câmera trap, então uma armadilha fotográfica, que, para quem não conhece aí a história, né, já que a gente está falando para um público bem amplo, existem umas armadilhas, né, na verdade são câmeras que são ativadas por calor e movimento, então a gente coloca aí no mato para registrar, em geral são registro de passagem de grandes mamíferos, mas a gente na primatologia tem usado isso também de outras formas, então o Valdinei fez uma filmagem aí, vou compartilhar com vocês, do macaco prego do peito amarelo, macho alfa, muito bonito, usando ferramenta. Então o animal está aí quebrando coco. Esse é um cansanção. Eu tive nessa mesma região e esse negócio é extremamente difícil de quebrar. Você vê que ele vai escolher a pedra. Assim fica melhor, né? Já está ali tentando abrir o cansanção. Então a gente pode, só mais uma vez, já que é tão curto, eu acho que vale a pena. A gente pode ver que, depois queria ouvir aí o Bião e o Léo sobre isso, mas esses macacos prego do peito amarelo, olha a coloração deles, como são bem mais escuros do que muitos do que a gente costuma ver, né? Então tem um padrão de cores aí bem interessante nessas espécies, porque ocupam desde o norte de Minas até Sergipe, né? Passando por toda a Bahia. Então é uma espécie que tem uma distribuição muito grande. E um dos macacos mais hábeis no uso de ferramentas, no Brasil só 2 espécies têm registro, né, de uso de ferramenta, libidinosos e xantosternos, até onde a minha literatura está atualizada com isso. Mas, então, esse foi um trabalho muito legal, foi numa região que eu conheci em Minas Gerais, passando ali por Salinas, a gente falava agora de Salinas, né? Claro que tudo bem planejado, então passando ali por aquela região e indo ali
para essa região entre... Vocês vão ter que me ajudar com essa geografia, pessoal, os mineiros. Mas eu lembro de Janaúba, foi lugares que eu passei, Janaúba, Montes Claros. Então, toda aquela região onde tem muitas rochas expostas, né? Tem ali uns campos rupestres muito interessantes, e aonde a gente fez o registro anos atrás de uma outra espécie de macaco-prego, que não era mais o macaco-prego, o cebus, na época, agora sapágios libidinosos, né, que tem o pessoal trabalhando lá no Piauí há bastante tempo já, pessoal, equipe da Patrícia Izar, Thiago Falótico, que andam fazendo coisas bem interessantes com o uso de ferramentas, e a gente registrou esse uso de ferramentas pelos macacos-prego do peito amarelo em Minas. Então, foi um trabalho bem interessante e que me colocou aí em contato com alguns primatólogos de Minas Gerais. Nessa época, quem orientava, que é uma outra mineira que orientava o trabalho, Cecília Queruf, né, e todo aquele pessoal da UFMG também, que tem uma tradição bem interessante na primatologia. E essa foi a minha entrada em Minas Gerais, foi por meio de grupos de macaco-prego do peito amarelo, no Vale do Jequitinhonha, que eu conheci um pouco dessa região aí, Pedra Azul, Almenara também, chegando mais próximo ao litoral. Então, um lugar sensacional. E já que isso é um bate-papo, começa a provocação aí com vocês para a gente falar um pouco dessa região, falar um pouco dessa experiência desse macaco-prego do peito amarelo fantasma lá na Mata Escura e todas as outras coisas interessantes que a gente tem para bater papo. Fala aí quem tiver afim, Bião ou Léo, podem começar para a gente bater esse papo. Bom, eu vou falar, Léo, depois você fica à vontade aí para interromper também, né? O Gustavo está brincando, né, gente? Porque a gente tem foto de câmera trap, tem foto de máquina fotográfica, dos sapágios xanthosternos da Mata Escura. Então, assim... Mas eu não vi. Não, tudo bem, não tem problema. Isso aí já é um problema mesmo, assim, no sentido de que é um bicho difícil. Você sabe bem como é tenso encontrar grupos de macacos, né? E xanthosternos mais ainda, que é um bicho ameaçado, e que tem só essa distribuição restrita ali no norte e nordeste de Minas, né? Eu acho que, antes de falar, aí eu, né, peço o Léo também para me ajudar, mas antes de falar dessa região nordeste e parte da Mata Atlântica em Minas, Gustavo, eu acho que vale a pena a gente comentar desses outros biomas, né? Que é a Caatinga, que aqui em Minas Gerais a gente tem um trecho, na verdade, de mata seca, que é uma floresta alta, né, que tem as características de caatinga, mas é uma caatinga arbórea, né, não é uma caatinga estritamente arbustiva. Algumas regiões do Jequitinhonha e na Serra do Espinhaço a gente tem caatinga arbustiva, mas a maior parte do que é caatinga em Minas é caatinga arbórea, então é o que a gente chama de mata seca. Tá? E, né, quase que 1/3 do estado é cerrado, né, que a gente tem ali Triângulo Mineiro e na região central para o noroeste do estado, né, e também em direção ao norte. E eu acho que uma outra questão legal para a gente falar, para quem está nos ouvindo, pensar e imaginar é o seguinte: além dos 3 biomas que Minas tem, né, Mata Atlântica, Mata Seca, ou Caatinga arbórea, e Cerrado, a gente tem grandes rios que atravessam o estado. Então, essa configuração geográfica, né, dos grandes rios, como o Rio Doce, o próprio Rio Jequitinhonha e o Rio São Francisco, além do Rio Grande ali, né, que está lá no bico ali, no sul de Minas, indo para o Triângulo, a gente tem, então, essa constituição biogeográfica que permite com que Minas tenha 17 espécies. Né? Então, Minas, de 130 e poucos, né, táxons específicos, Minas tem aí, né, mais de 10% das espécies brasileiras que ocorrem. Então, assim, é um estado rico em biodiversidade, né, e é rico, portanto, em diversidade de primatas. O Cerrado e a Caatinga, galera, tem uma constituição fitogeográfica que não acomoda, né, vamos dizer assim, muitas espécies de macacos. Até porque você tem tipologias florestais onde essas espécies vão ocorrer, mas fora disso você tem pouca chance de encontrar macaco. Né? Numa caatinga arbustiva, por exemplo, ou num cerrado estrito senso, campo rupestre, você não vai ver os bichos. Você vai encontrar eles basicamente em ambientes florestais, matas de galeria, né? Em algumas outras tipologias que tem nesses biomas. Agora, a Mata Atlântica, tecnicamente falando, não. Ela tem as tipologias florestais, todas arbóreas, e aí ao longo, né, do Nordeste até o sul de Minas,
a gente tem uma constituição florestal bem interessante, que já não existe mais também, né? Mas que compreende a maior parte das espécies de macacos que a gente tem em Minas Gerais. Tá? Léo, manda ver aí que eu vou abrir aqui para a gente começar a mostrar as imagens dos lugares, e aí você vai falando aí, por favor. Não, só para... Por que isso acontece, né? Os primatas brasileiros, né, da região neotropical brasileira especificamente, são todos arborícolas, né? Então, são dependentes de florestas ou de ambientes florestais. Então, a gente consegue ver primatas fora daqui, né, na savana, que são primatas que não dependem, não são arborícolas estritamente. Então, os nossos primatas precisam de ambientes florestados, né? E aí você tem a mata como uma dependência da mata, né? E é por isso que você tem uma riqueza absurda, por exemplo, na Mata Atlântica, e o que é utilizado da mata da Caatinga e do Cerrado são pontos específicos de ambientes florestados, né? Boa, Léo. Muito bom você ter lembrado disso. E aí também, pessoal, a própria composição de espécies na Mata Atlântica, né, ela tem um efeito histórico, né, claro, geológico, né, nós estamos falando aí de milhares, alguns milhões de anos em que essas espécies se formaram e se consolidaram nesses nossos ambientes atuais, né? E quem já leu um pouquinho sobre a biogeografia, né, e a história e evolução dos primatas da Mata Atlântica, por exemplo, sabe que não só os rios são decisivos nessa constituição das espécies atuais. A gente tem as cadeias de montanhas, né, Léo e Gustavo, que são muito importantes no contexto da biogeografia das espécies da Mata Atlântica, né? Então, é importante a gente lembrar que não só os rios ou os grandes rios, como acontece na Amazônia, que você tem espécies de um lado, de uma margem, espécies do outro, mas na Mata Atlântica, além dos rios, nós temos a constituição dessas montanhas, essa cadeia de montanhas, essas cadeias, né, porque nós temos basicamente o espinhaço e a mantiqueira em Minas Gerais, que definem muito bem esses ambientes no estado, onde você teve microhábitats, né, ambientes específicos em que houve processos de especiação e tornou possível esses macacos, né, essa diversidade que a gente tem hoje. Mas muito bem colocada a observação do Léo, porque a gente está falando de ambientes florestais. Tá? Então, aqui, ó, vocês já estão aí na tela, uma floresta estacional decidual. Se eu falar para vocês que isso aqui é uma caatinga arbórea no Vale do Jequitinhonha, vocês não acreditam, né? Porque é uma floresta verde, que está muito bonita, está cheia aí, ó, de barba de velho, que é uma tillandsia, né? É uma espécie de bromélia arborícola, né? Epífita, que fica aí pendurado. O Gustavo conhece muito bem essa vegetação, porque ela domina boa parte da área de ocorrência do macaco prego de peito amarelo. Essa área mesmo, ó, tem macaco prego de peito amarelo, e você não fala, né? Você olha assim, pô, mas que matão bonito e tal, mas na época seca, essa mata perde mais de 50%, né, as espécies arbóreas, né, mais de 50% dessas espécies arbóreas perdem suas folhas, elas são caducifólias. Então, você tem realmente uma característica. Você vai lá no interior dessa floresta, Léo, você encontra os cactos de 15, 20 metros de altura, né? Então, você está num ambiente xérico, né? Você está num ambiente árido que tem essa constituição de mata. Aí, Léo, quando a gente for falar das espécies, você lembra dessa foto para a gente falar do mico-leão de cara dourada, que é onde teria, né, supostamente, essa ocorrência. Tá? Eu não vou me estender muito com essas áreas, porque eu acho que é importante a gente falar para o pessoal sobre as espécies de macaco. Então, aqui uma visão aérea no Córrego do Aleixo, no Parque Nacional do Caparaó, já de uma floresta ombrófila densa, né, que é uma vegetação bem mais úmida, que tem mais próximo ao litoral. Seria aquela Mata Atlântica mais típica do litoral. Tá? Isso aqui também é uma ombrófila densa que tem já no nordeste de Minas, por incrível que pareça. A gente tem manchas de florestas de ombrófila densa no nordeste de Minas, que a gente tem uma fauna toda específica. Tá? E é legal a gente falar disso. Aqui no Alto Cariri, na divisa com a Bahia, onde a gente teve também registro de várias espécies ameaçadas de extinção. Hoje é um parque, né? Aqui é um parque estadual, essa foto, mas é contíguo a um parque nacional, também de mesmo nome.
Aqui, de novo, né, uma RPPN dentro desse complexo do Alto Cariri, que fica entre as cidades de Santa Maria do Salto, Salto da Divisa, em Minas Gerais, e divisa com Guaratinga, na Bahia. Nessa localidade aqui, a gente encontrou o Muriqui do Norte, né, e o proprietário, inclusive, criou essa RPPN de quase 600 hectares. Né? Aqui uma área do Refúgio de Vida Silvestre, mostrando, né, um pouco dessa degradação que a gente teve em toda a extensão de Mata Atlântica, mas que nessa região nordeste de Minas a gente ainda tem grandes blocos preservados. Aqui uma outra foto, né, de Ambrófila densa no Parque Estadual da Serra Negra da Mantiqueira, já ali no sul de Minas, né, terminando ali a zona da mata, entrando no sul de Minas. É uma área também muito rica, né, em termos de distribuição de espécies e de ocorrência dessa vegetação única. E aí uma foto para o pessoal ver, né, por que é difícil, por que a gente encontra macaco de um lado, de um tipo, de uma espécie, e macaco do outro lado, de outra espécie. O Vale Jequitinhonha, isso é muito comum, no Rio Doce isso é comum, no São Francisco nem tanto, eu vou comentar algumas particularidades quando a gente for falar das espécies, mas mostra que os rios são barreiras, né? Aqui, de novo, Ambrófila densa, lá na região de Bandeira, em Minas Gerais, divisa com Minas, com Bahia. Esse lugar, Léo e Gustavo, eu não sei se vocês conhecem, mas é na região de Jacinto e Rubim, ali perto de Almenara. Cara, é uma região belíssima, com esses pães de açúcar lindos, maravilhosos. A gente até tentou criar um parque estadual lá, mas por enquanto não foi possível. Mas essas áreas de mata, Léo, que estão aí, ó, é tudo mata seca, é tudo caatinga arbórea, é floresta estacional decidual de terras baixas, né, que tem toda uma fauna também bem específica, isso ao sul do Rio Jequitinhonha. Aqui o Cariri de novo, né, mostrando a densidade e a umidade dessas florestas, uma floresta bonita. O Jequitinhonha, né, o Gustavo pediu, provocou um pouco, o Vale Jequitinhonha, o Alto Jequitinhonha, onde ele foi, Salinas, aquela região ali, é de caatinga mais arbustiva. Mas à medida que você vai descendo o Jequitinhonha, você vai encontrando, né, caatinga arbórea, a mata seca, e vai tendo vários contatos com o cerrado e com mata atlântica mesmo, estacional semidecidual e estacional e ombrófila densa. Esses platôs, pessoal, têm uma riqueza assim, de floresta que é incrível, que é uma vegetação bem diferente também. Isso é lá, ó, o Vale Jequitinhonha está lá no fundo, você vê direitinho a área onde estaria esse vale. Tá? Aqui a mata escura, né, onde o Canalha brincou aí que teria os macacos pregos. Olha aí, Canalha, essa foto mostra, né, uma complexidade de ambientes. Né? Você tem floresta ombrófila densa no fundo do vale e a floresta estacional na metade do vale, né, que são árvores, né, árvores imensas, né, que a gente vê direitinho aí. Bom, era isso. Eu vou começar a mostrar as fotos dos bichos, Léo, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, vamos lá. Não, eu acho que é interessante, simplesmente, quando a gente entende a biologia da espécie ou a ecologia da espécie, os limites, né? Por exemplo, uma floresta decidual, se você chega nela num momento de chuva, né? Você vai ver que, por que não tem espécie tal aqui, né? Já que está dentro da ocorrência. Basta você chegar na época seca para você entender por que ela não corre lá. Principalmente quando a gente trata dos frugívoros, né? Os primatas frugívoros dependem, boa parte como a própria definição diz, dependem de frutas na composição da sua dieta. E aí eles não têm como sobreviver num período de escassez de recursos, à exceção daquelas que conseguem, por exemplo, explorar coquinhos, goma de árvores, e que é o caso de algumas espécies que ocorrem nesses ambientes, né? Sem dúvida. Canalha, alguma observação aí dessas florestas? Seu áudio está desligado. Valeu, obrigado. Você perguntou aí sobre essa região de Rubim, Almenara. Foi um dos lugares realmente mais bonitos que eu já visitei aí nessa região do litoral brasileiro, aí dessa Mata Atlântica, né? Bonito Para mim, agora que eu estou em Mato Grosso, é tudo litoral, viu? Por isso que... Mas, enfim, aqui em Mato Grosso, a minha referência passou de Goiás, é litoral. Então, essa região da Mata Atlântica, realmente, Rubim e Almenara são lugares maravilhosos, assim. Só um comentário da Zelinda, que é a nossa vice-presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia. Ela falou sobre o macaco prego do peito amarelo, que talvez, sim. Ela falou assim, com certeza deve possuir glândulas produtoras de pigmento.
Eu observando os macacos, eu sei que os macacos eles fazem, principalmente o macaco prego, faz esse comportamento de marcação de troncos, galhos, utilizando o peito, né? Mas eu não sei muito a respeito dessa questão fisiológica, mas estou aproveitando esse gancho porque você está com uma imagem de um aloata aí que a Zelinda trabalha bastante, né? Então, Verdade. esse gancho que eu queria puxar, mas continua aí agora. Não, valeu. Só aproveitando sobre a glândula, o Crisomelas também faz esse tipo de marcação, né? Os Leotomptecos fazem marcação. E engraçado, porque a gente chama de glândula marcação de cheiro, mas quando a gente, na captura, quando você vai medir, fica uma corzinha na sua mão, né? Na luva. E de repente é uma característica presente em várias outras espécies, né? Teria que estudar isso melhor, né, Léo? Boa dica mesmo. Boa dica, né? Bom, o pessoal que está vendo aí, né, é uma fêmea de Aloata caraia, que é o bugio preto, né? Pô, mas o bicho é amarelado, por que você chama de bugio preto? Porque o macho é preto, né? Ele tem a coloração bem diferente. Aqui, de novo, né, um outro detalhe de uma fêmea de cativeiro, né? Aqui a gente já muda, antes de mudar, eu estava procurando a foto lá do macho, o Léo até colocou aqui, depois eu busco lá. Mas várias coisas importantes de falar dos bichos, se a gente fosse falar de cada espécie do ponto de vista biológico, a gente ia ficar aqui umas 3 horas. Mas só para comentar, né, esse bicho, por exemplo, ele é específico da região do Cerrado, viu, galera? Em Minas Gerais e boa parte do Brasil, onde tem cerrado, vocês encontram esse bugio preto, tá? Mas lá no norte de Minas, ô Gustavo, por exemplo, na região do Peruaçu, você tem um caraia lá, né? Em boa parte, inclusive, de onde ocorre o xanthosternos ali na Mata Seca, eventualmente você pode ter o caraia também. Isso é uma coisa que é engraçado de se estudar, porque esse bicho está lá na Mata Seca, da margem esquerda do São Francisco, no Peruaçu, né? E do lado direito você está com os xanthosternos, que é um bicho típico que veio da Mata Atlântica, sabe? Ali naquela região, o São Francisco ele é bem um divisor de fauna, ele é bem interessante. Bom, eu vou falando e vou mudando. Quando mudar de espécie, vocês podem interromper para a gente falar alguma característica. Pode ser, Léo e Gustavo? Beleza, a gente chama aí. A gente lembrar. Esse já é o bugio, né, pessoal? O bugio, a gente chama de bugio marrom, mas muita gente em Minas chama de guariba, né? De bugio mesmo, né? O pessoal chama de... Ninguém divide por cor, não. Nós, cientistas, é que somos chatos aí, né? Colecionando figurinha de espécie. E esse é o Aloata guariba, clamitans, né? O clamitans, que ocorre em boa parte da Mata Atlântica em Minas Gerais, tá? Aí um outro indivíduo, e a gente confere, a Zelinda está aqui, ela vai adorar, né? Eu vou continuar colocando as duas subespécies, né? O Aloata guariba clamitas que a gente mostrou, e o Aloata guariba, que é o bicho lá do Jequitinhonha, uma parte, né, do nordeste de Minas. Tecnicamente falando, são 2 táxons diferentes, mas tem várias coisas aí para a gente discutir, né? A Zelinda está aí nos ouvindo, ela pode contribuir também com essa questão, né? Os estudos genéticos, né, Canalha e Léo, estão saindo agora com boa parte dos Aloata do Brasil, inclui os Aloata guariba, né? Uma boa quantidade de amostras. O Leandro Jerusalim, esse nosso parceiro, amigo do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, ele também está ajudando, né, a Zelinda nesse processo, liderando esses estudos, e vamos ver o que vai sair de resultado aí, estamos bem curiosos, né? Pois é, Bião, só sobre o guariba, assumindo que é uma espécie um táxon, válida, né? Um táxon válido. Ele figura entre as espécies mais ameaçadas do mundo, né? Bem lembrado, Léo. Temos de ameaça, criticamente ameaçado, pequenas populações isoladas em pequenos fragmentos do que sobrou da Mata Atlântica. Sim. Seu vídeo caiu, viu, Léo? A gente não está te vendo mais aí. É legal você falar isso. Voltou. É legal você falar isso porque a gente, considerando que é uma unidade evolutiva, né, vamos colocar assim, pelo menos, que você tem uma genética distinta para esses bichos, o Leonardo Neves, né, seu xará e nosso amigo querido lá de Ilhéus, trabalhou com esse bicho, né, e contou aí 250 indivíduos na natureza, né? Então, assim, seria um táxon efetivamente muito ameaçado.
Eu coloquei essa foto, pessoal, para provocar, né? A gente não tem registro de muriqui do sul em Minas Gerais confirmado, tá? Não existe registro de bractélios aracnoides para Minas Gerais, por incrível que pareça, porque lá no Parque Nacional de Itatiaia, que já é Rio de Janeiro, quem está lá é o muriqui do norte, né? O Bracteles hiposxanthus, essa criatura aqui, né? Que tem a despigmentação da face bem característica. A gente já, né, publicou ano passado um artigo falando que são duas espécies válidas, né? Confirmamos isso do ponto de vista filogenético, né? Filogeográfico, e eles têm diferenças, algumas poucas, mas têm diferenças anatômicas e morfológicas, né? E o muriqui do sul, então, moçada, estaria em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. E aí? E Minas, Léo? Você acredita que está em Minas ou não? Hein, Gustavo? Muito bem. Deixa eu voltar com ele aqui. Eu acho que tem boa chance de estar, sim. Eu acho que essa é uma coisa que principalmente para quem está começando, né? Não existem verdades absolutas na ciência. Absolutas em relação à distribuição das espécies, né? E a gente pode falar, quando for discutindo um pouco sobre as outras espécies, mas a cada campo que você tem muitos lugares que não são amostrados ou tem registros antigos antes da distinção das espécies, né? O hiposxanthus não existia até alguns anos atrás, eram todos bracteles aracnoides, e tem os registros como aracnoides são históricos. Então a gente não sabe realmente o que tem ou o que não tem em cada dessas áreas. Eu acho que são pontos que a gente tem que buscar. A mantiqueira é uma delas. Sem dúvida. Eu acho que é uma questão de tempo, eu concordo contigo, Léo. O que aconteceu, pessoal? Só para. Você quer comentar alguma coisa, Gustavo? Não, eu só ia dizer, na verdade, eu puxar aqui duas perguntas que tem no nosso chat, só um comentário do Claudinei, dizendo que em Santa Rosa de Lima tem Xanthosternus e Aloata caraia. Massa. E a Gabriela Assis pede para fazer uma descrição breve qual a diferença entre os bugios, talvez entre os Clementans e o Guariba-Guariba. O Pião pode falar. Rapidinho. Deixa eu só fazer esse comentário que eu achei muito interessante. Quando eu estava fazendo entrevistas e aí entre norte de Minas e Bahia, em alguns lugares o muriqui ele já sumiu inclusive do folclore regional, né? Verdade. Você pergunta para os caçadores, você pergunta que macaco caçador ou qualquer pessoa que tem bastante contato com mata, que conhece as matas de muito tempo, então entra com frequência na floresta, você pergunta, eles descrevem, tem um macaco que faz tal barulho, tem um macaco que se comporta de tal forma, então você consegue identificar quais são as espécies, e em muitos lugares na Bahia o muriqui já sumiu inclusive desse folclore local, sabe? Ele já desapareceu como entidade mesmo. E é muito interessante perceber que em Minas, mesmo em locais que ainda que já não tenham mais o registro da espécie, ainda faz parte do folclore local. As pessoas sabem o que é um muriqui, o que é um mone, né? Muitas vezes tem esse outro nome. Então era só esse comentário breve aí. Não, show de bola. É a Gabriela, né? Gabriela, é o seguinte, o bugio preto, né? Você está vendo a fêmea aí, ela é caramelo, mas o macho é exatamente isso, só que todo preto, né? Com pelo preto mesmo, escuro. Então, os bugios, todos eles, né, têm dimorfismo sexual, que a gente fala. Macho e fêmea têm, quando adulto, tem colorações do corpo, né, do pelo distintas. Então, no caso do Aloata caraia, que é essa espécie aí, você está vendo a fêmea, ela é caramelo, o macho é preto. No caso do Aloata clamitans, né, Guariba clamitans, ele a fêmea ela é mais escura, ela tem um tom avermelhado, mas tendendo para escuro, e o macho ele é bem vermelho, como esses indivíduos aqui da subespécie Guariba-Guariba. Tá? Só que nessa subespécie, né, se a gente for considerar válida, né, o Léo já lembrou disso, o macho e a fêmea têm a mesma coloração, é uma característica bem específica dessa subespécie, e no Clâmidas o macho então é avermelhado e a fêmea é mais escura. Tá? Então são essas diferenças básicas entre os dois guaribas nossos. E aí, só para complementar do Bracteles aracnoides, eu concordo plenamente, Léo, com você. Eu acho que a gente tem chance, né, por causa da mantiqueira, de encontrar a espécie em Minas Gerais. É uma questão só de tempo. Né? Todos os dois, tanto o aracnoides quanto o hiposxanthus, nós estamos falando de bichos criticamente em perigo de extinção, de acordo com a última
revisão da lista internacional, né, da IUCN. As duas espécies caíram na categoria de criticamente em perigo de extinção, então são bichos muito ameaçados, então não é fácil encontrar muriqui na natureza, né? Estamos, inclusive, aí tentando inovar, né, com tecnologias para tornar isso possível. E aí, só para o pessoal lembrar, né, Muriqui do Sul, então, não teria em Minas, ou se tiver, está ali bem no limite, né, entre a divisa de estado com Minas e São Paulo, e Muriqui do Norte ocorria, né, no passado em toda a Mata Atlântica de Minas Gerais, desde o sul de Minas, ali na região de Itatiaia, até o nordeste de Minas, entrando pela Bahia. Mas, como o Gustavo lembrou, na Bahia, hoje, praticamente, né, o muriqui é lenda lá. Tá? Aqui mais uma foto, né, lá do projeto Muriqui de Caratinga, da doutora Karen Stry. Ela coordena, né, o trabalho de pesquisa de mais longo prazo no Brasil com essa espécie, na cidade de Caratinga, em Minas. Então, o sítio de estudo da Karen é mineiro, né, tem quase 40 anos que ela trabalha aqui, e no Brasil é o sítio de estudo, né, de longo prazo mais antigo, mais duradouro que a gente tem, comparável com os estudos que são feitos com os outros primatas na África, na Ásia, né, com outros grandes primatas. Aqui também uma outra foto. Bião. Oi. Fala, Léo. Não, é só para... essa é a espécie com o maior número de trabalhos publicados, né? E talvez essa seja a espécie, ou esse projeto seja o projeto que mais formou primatólogo no Brasil. Sem dúvida. Sim, direto ou indiretamente, boa parte dos nossos colegas trabalharam de alguma forma passaram por esse projeto. Perfeito. Eu ia fazer justamente esse comentário. Faz todo sentido a gente falar de primatologia em Minas Gerais, lembrando desse caso, né? O caso dos muriquis, do trabalho da Karen Stryer, que eu, quando estava tentando o mestrado, mandei um e-mail para ela, ela me respondeu num português maravilhoso. Infelizmente, estava com todas as fileiras lotadas já, e eu nunca consegui ver um muriqui, mas ainda vou resolver esse problema. Mas depois eu fui co-orientado pelo Francisco Dionísio Mendes, o Dida, que também passou por lá. Dida. Então, para você ver como realmente esses trabalhos aí com os muriquis, eles deixaram marcas profundas na primatologia. Sem dúvida, na primatologia brasileira, e hoje nessa é uma referência mundial, né, Canalha? Então, assim, é muito orgulho para nós ter esse projeto, né, de longo prazo, representando tão bem a gente, né? Eu ia só comentar... Oi, pode falar, Léo, desculpa. Não, eu quase fui muricólogo também. Eu lembro que na época que abriu vaga, são sempre duas vagas, se eu não me engano, não é isso, Bião? 2, 3, depende de como é que é o rodízio lá. E aí teve uma época que teve um problema burocrático no sistema, que foi uma vaga. E aí eu fiquei de fora. A Cacau Cláudia Guimarães Costa, que hoje está na PUC, Museu da PUC, ela foi. E aí eu comentei com a Karen no congresso, né, que a gente organizou ano passado, e eu fui falar isso com ela, ano tal, eu mandei. Ela, jura? Mas então você pode fazer um pós-doc. O Bião fez. Eu falei, tá bom, pode deixar. É isso que eu falei, que eu ia falar, né? Porque eu consegui, por não ter ido fazer o estágio com a Karen em Caratinga, eu consegui, né, realizar esse desejo de trabalhar em parceria com ela, fazendo o pós-doc com ela, Léo. Está em tempo ainda. Esse é o Edu, né, o machinho, filho da Eduarda, que a gente translocou em 2006, que hoje está na RPPN Mata do Sossego, em Simonésia, né, o trabalho coordenado pela nossa querida amiga Fernanda Tabacou, diretora do Muriqui Instituto de Biodiversidade. Essa foto é do Theo Anderson, né, biólogo da equipe, também do MIB, e mostra aí, né, como é importante, nesse caso de espécies ameaçadas, a gente trabalhar com o manejo dos bichos, né? Bom, agarramos muito nos muriquis, vamos embora passar para os sauazinhos queridos. E esse sauá aí, Léo, é o nosso querido Calicésio melanoqui, é uma foto do Edson Endrigo, lá do sul da Bahia, né? Não é um bicho, não é uma foto dentro de Minas Gerais, mas nós temos esse bicho lá no Nordeste de Minas. Eu mesmo vi nessa mesma área que tem xantosternos, que teria mico-leão da cara dourada lá em Salto da Divisa, Léo, no Nordeste de Minas.
Ô, Bião, só um comentário. Se eu não estou enganado, todas as espécies que você mostrou até agora estão na lista vermelha, né? São todas ameaçadas. Nossa Senhora, Ou vulnerável, em perigo ou criticamente em perigo, né? Então, não lembro essas coisas, não. A gente está tão feliz contando notícia boa aqui para a galera. Estou brincando, Pois é, mas Bião. é isso. Diga, Léo. Então, que você comentou da salto da divisa, e Sim. como eu te falei, tem uma excursão agora para tentar achar o Cris Almelas lá. Não, perfeito. Nós vamos chegar nele lá. Eu acho que eu quero que você discorra, né, que você possa discorrer um pouco mais sobre isso. É importante para o pessoal lembrar, né? Bom, esse bicho é simpaticíssimo, né? O sauás ou bigós, né, galera? Eu comecei a minha graduação com a outra espécie que eu vou mostrar. Melanuqui, ele é bem raro em Minas, porque ele só ocorre ali no nordeste de Minas, naquela região do Vale Jequitinhonha, tá, pessoal? Então, não é um sauá fácil da gente ver, tá? Essas fotos são lindas, né? São fotos. Essa é do Jailson Souza, ali na região próxima à RPPN Veracel, em Eunápolis, Porto Seguro, tá? Só para mostrar um pouquinho como ele é bem diferente, né? Mas do nosso sauá, que é o mais dominante na Mata Atlântica, que é o Calicebus nigrifrons, tá? Esse é o bicho que tem em Viçosa, né? Essa outra foto aqui mostra um pouco também a variação de cor, mas vocês têm que lembrar que tem muito. Essa foto é minha de cativeiro, as mãozinhas pretas. Essa foto é boa, Léo, que muita gente confunde nigrifrons com personatos, porque o nigrifrons ele começa com essa carinha preta e ele tem essa coroa dourada, mas ele não fecha a máscara preta. Tá? O que mais diferencia o nigrifrons do personatus, que vocês vão ver aqui, ó, é a máscara preta. Aqui é nigrifrons de novo, mostrando uma família, né? 4 indivíduos. Eles têm esse comportamento bem legal, para quem não conhece, né? Eles enrolam os rabinhos, né? Entre os membros da família, realizando aqui catação, vocalização. Ele tem uma vocalização bem característica. O Calicebus nigrifrons, então, ele tem ao sul do Rio Doce, até o sul de Minas Gerais. Ele é o mais abundante e que tem ampla distribuição em Minas Gerais. Tá? O Melanoquir, como eu falei, está lá no Nordeste de Minas. E o Personatus, que é esse bicho aí, Léo, olha que foto bonita, bem emblemática, tá vendo? Ele forma a máscara toda, inclusive todo o pescoço é preto. Ele tem a coroa dourada, ó, tá vendo? Igualzinho, bem parecido com o nigrifrons. Mas isso mostra bem como esse bicho é diferente, é bonito pra caramba. Eu acho o Personatus um bicho bonito. E ele tem no Vale do Rio Doce, pessoal, mas ao norte do Rio Doce, tá? Ao sul do Rio Doce é nigrifrons, ao norte é o Personatus. E ele vai ali até o Vale Jequitinhonha, ele vai até ali, ó, em Minas Novas, naquela região ali de Capelinha. É um bicho, viu, Gustavo? Se o Valdinei tivesse aqui, ele falaria que tem muita coisa legal aí que ele está descobrindo ali na região de Montes Claros, né? E esse bicho é bem interessante. Não, a última conversa que eu tive com o Valdinei, ele está com vários achados extremamente interessantes. Não é? Grande abraço para o Valdinei. Esse bicho ocorre ali em Conceição do Mato Dentro. Sim, ele bate na Serra do Espinhaço, né? Vamos falar assim. Mas no fundo, ele ultrapassou a serra, viu, Léo? Valdinei está com muitos dados legais sobre isso ali na região, né? Interessante que ele busca ali, que ali é domínio de cerrado, né? Ele busca ali esses capões de mata, esses fragmentos que são extremamente importantes para os primatas típicos de Mata Atlântica, né? Verdade. E que sobrevive nessas áreas que a gente, né? Pô, não imaginava que ia ter no cerrado ou na mata seca macaco, mas porque tem essas áreas florestais, né? Que são refúgios para esses bichos, né, Léo? Sim, e o mais interessante, eles conseguem sobreviver em fragmentos muito pequenos, em capões pequenos, principalmente por conta da dieta, né? Que são folívoros, principalmente, em algumas épocas, na época de produção de frutos, claro, pegam fruto, mas são capazes de viver em fragmentos extremamente pequenos, né? O Canali, eu tô adorando, velho, mas são 10 para 6, eu não sei se a gente tem um teto, se a gente pode estourar. Perguntando aqui para nossa assessoria, vamos ver. Porque tá tão gostoso o papo que por mim a gente ficava aqui. Eu tô por conta. Eu tô preocupado, né? Talvez a gente tenha que dar uma acelerada. O que você acha aí, Cris? Estou tentando articular aqui, que a gente tem uma outra A6, mas é um outro evento que é em parceria. Então, ver se a gente consegue deixar. Eu vou conversar aqui com o Edmar se a gente deixa as duas paralelas. Já respondo. Tá bom. Eu vou mostrar, então, pessoal, as espécies, Léo e Gustavo. E aí, depois, se for o caso, se a gente tiver mais tempo, a gente volta contando, né, os casos. Pode ser? Beleza, vamos passando aí para o pessoal
Só para conhecer os 17 táxons, né? O Calitrix aurita, tá aí o sagui da serra escuro. Tá, O Biel, né, tem só uma... para você ficar tranquilo aí, deram o ok, viu? Ah, a gente fica nas ufa, duas então... salas paralelas, podemos É. ficar tranquilo. Então vamos Maravilha. voltar. Vamos continuar nesse ritmo. Tá Meia bom. 15 para as 11 a gente fecha. Isso, viu, galera que está no YouTube aí, ó, presta atenção. Começamos a tomar cachaça essa hora. Ah, é. Deus... Não, só lá? E pois é, eu sabia que era para esperar. Não, vai. Purei fila. Ops. É literalmente uma mesa de mineiros aqui, viu, galera? Então, quem está nos assistindo que não é mineiro, já saiba disso. Bom, vamos voltar aqui, né? O sagui da serra escuro, Calitrix aurita. Um grande abraço para o Rodrigo Carvalho, ele estava aí nos assistindo, né? O coordenador do programa para conservação dos saguis da serra. Esse é um deles, né? O escuro, né? Um bicho simpaticíssimo. Tinha uma distribuição ampla em Minas Gerais, né? Ia lá da Zona da Mata, quase Vale do Rio Doce, né? Quase não, Vale do Rio Doce, ali no Parque Estadual do Rio Doce, até o sul de Minas. Mas hoje, né, Gustavo e Léo, virou uma lambança. Esses bichos se ferraram com a hibridação, né? Muito triste. Aqui uma outra foto de um bicho, né, de um Calitrix aurita típico, né? Vou falar rapidinho das duas espécies saguis da serra, a gente comenta os problemas deles, né? Calitrix flaviceps, que é o sagui da serra mesmo, ou sagui taquara, ele é bem loirinho, bem simpático também, né? Tem essas carinhas diferenciadas e esses tufos que a gente chama de intraauriculares, né? Para o lado e brancos, tá? E aí, Léo e Gustavo, vocês podiam me ajudar, né, para contar o drama desses bichos aí, né? Bom, infelizmente, e aí eu posso, a realidade que eu conheço atualmente é principalmente no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, eu acredito que se a gente não conseguir fazer alguma coisa urgentemente, essas são as duas espécies de primatas que a gente vai perder primeiro. Verdade. Por vários motivos, né? A gente não precisa falar não precisa falar sobre o desmanche do meio ambiente no Brasil, mas esses animais são extremamente suscetíveis à perda e fragmentação de hábitats, como todos os primatas, mas, em especial, esses dois saguis, o Calitrix flaviceps e o Calitrix aurita, eles têm um problema sério com as espécies congenéricas que foram introduzidas em todos os estados, praticamente quase todos os estados do Brasil. Então, você tem um problema de hibridação que é muito sério com essas duas espécies. Eles hibridam bastante com o Calitrix jacus, que é o sagui do Nordeste, que a gente vai falar aqui, que ele está em Minas Gerais também, então seria a 18ª espécie, só que essa foi introduzida, e com o Calitrix penicillata. Também tem casos, tem registro com Geoffroy, mas principalmente em zonas de hibridação. Essas outras, penicillata e jacus, são espécies que foram trazidas e espalhadas para praticamente toda a região de ocorrência dessas duas espécies. E os casos de hibridação são muito frequentes. Eu visitei áreas aqui típicas de aurita que não tinha nenhum grupo puro. Então, assim, esse é um problema sério. É muito triste. Que bom que a gente tem um grupo, essa iniciativa coordenada pelo Rodrigo Carvalho, de conservação para os saguis da serra, mas teremos muito trabalho. Muito trabalho. E para vocês que estão nos ouvindo e que estejam interessados em fazer diferença para alguma espécie, duas espécies de primatas que precisam de muita gente trabalhando são essas duas aí. Boa. Gustavo? Eu queria tirar uma dúvida com vocês e que vocês olhassem no chat, tem uma questão aqui do Rodrigo Carvalho, ver se vocês conseguem responder. Eu queria saber, assim, a questão da hibridação, entre os Calitrix é influência da modificação do habitat e aí a entrada de outros Calitrix na área dessa espécie, ou também tem muita relação com soltura, tráfico de animais para pet? Como que é essa história? Vocês sabem, assim, alguns detalhes? Boa, Canalho. Vou falar, viu, Léo? Se você quiser complementar, pode ser? Você está mudo, Léo. Só vou fechar a porta aqui, que os filhos chegaram. Beleza. Então, Canalho, boa observação. Vou responder o Rodrigo aqui primeiro, né? Ele está perguntando do pré-mapa off records do Orlando.
Rodrigo, de novo, um grande abraço, obrigado pelo prestígio aí. O Rodrigo está falando exatamente de um workshop, Canalha, que a gente fez, que ele coordenou junto com uma equipe da Inglaterra, com a equipe brasileira, com o CPB e CMB, o agente, lá em Viçosa, e a gente fez um workshop bem legal, né, bem interessante, para tratar dessas duas espécies. Agora, entre junho e julho, foram quase 2 meses, todo virtual, mais de 50 pessoas envolvidas, e a gente conseguiu, cara, fazer um esforço hercúleo, que está sendo liderado pelo Rodrigo, mas o Orlando Vital, que é meu aluno de mestrado e deve fazer o doutorado com a gente, ele está fazendo uma compilação de todos os registros de ocorrência de aurita e de flaviceps. E aí, só para o pessoal entender, o aurita, ele, além de estar na zona da Mata Sul de Minas, ele ocorre em uma parte boa de São Paulo, ali na Mata Atlântica, até a cidade de São Paulo, e em quase todo o estado do Rio de Janeiro, na região serrana. E o flaviceps, que é esse carinha que vocês estão vendo aí agora na foto, ele ocorre no leste de Minas, numa região bem específica ao sul do Rio Doce e na região serrana do Espírito Santo. Esse saguizinho da serra, moçada, é uma das espécies que tem a menor distribuição geográfica do Brasil e uma das menores do mundo. Ele tem uma distribuição geográfica bem restrita a essa região aqui, serrana de Minas, leste de Minas e serrana, centro-serrana do Espírito Santo. E aí, respondendo, Canali, é isso. Maior parte dessa hibridação vem de soltura. O Rodrigo até colocou aqui. Tá? Dificilmente nós vamos ter caso de expansão geográfica de alóctones nas áreas de ocorrência de aurito e flaviceps. Tá? Você pode esperar um pouquinho isso ali, quem conhece Bitipoca, perto de Juiz de Fora, você tem Calitrix penicillata que ocorre ali naturalmente. Tá? Então, assim, só que você teria aurita ali no entorno, onde tem mais Mata Atlântica, fora daquela região da Serra Geral ali, né, que teria a penicillata. Mas, e outra coisa legal que a gente precisa falar para quem está nos ouvindo é que, naturalmente, as espécies de Calitrix, onde elas se encontram, a gente tem uma zona de hibridação natural, tá, Canali? Só que isso nunca atrapalhou na conservação das espécies, porque você tinha populações de uma espécie para um lado, populações para o outro. O que aconteceu é que a gente fragmentou e destruiu toda a Mata Atlântica e começou a trazer esses alóctones e soltando nessas matinhas onde estavam os auritas ou flaviceps. E aí está misturando tudo. Manda, Léo. Não, e outra coisa, dentro da ecologia das invasões, né, biológicas, você tem um termo chamado pressão de propágulo. O que é isso? É a quantidade de solturas, né, no caso de primatas aqui. Então, você tem, por exemplo, no caso do estado do Rio de Janeiro, que é uma rota de tráfico de animais, tá? Você tinha muitas apreensões que simplesmente os animais eram soltos nas florestas. Então, você tem uma sequência, não é uma introdução, não, são uma sequência de introduções desses indivíduos, dessas espécies, dentro da distribuição geográfica dessas outras, das espécies nativas, aqui no caso o Flavíceps e o aurita. Além disso, você tem um comportamento da população de alimentar esses animais. Então, você tem um boom de energia e entrada de novos indivíduos, levando ao aumento populacional. Então, você tem casos aqui de grupos de Calitrix, jacos, misturado com penicillata, de 15, 20 indivíduos andando em fio de alta tensão aqui na cidade. Mas você tem registros também em unidades de conservação. Então, assim, o problema é muito sério, porque existem várias unidades de conservação que têm as espécies alóctones e hibridando com as espécies nativas, que já são naturalmente raras, ameaçadas de extinção, e tem um tipo de ameaça que eu considero que é difícil você parar, é difícil você medir. Você parar essa ameaça é muito mais difícil. Então, assim, eu considero que essas espécies, se não feita uma coisa muito radical e muito urgente, elas vão desaparecer. Verdade. Boa. Bom, eu estou mostrando aí já outro, né, um congenérico aí, o Calitrix geoffroy, que também é nativo de Minas Gerais, pessoal, né? Mas, infelizmente, ele também foi alvo de tráfico de animais e foi levado para onde ocorriam os outros saguis, né? Mas se você vai ao norte do Rio Doce, ali até o Jequitinhonha, Canalha, ao sul do Rio Jequitinhonha, ao norte do Rio Doce, é tudo área de distribuição natural de Calitrix geoffroy. E você encontra grupos, né, lindos como esse indivíduo aí, que
tem o dorso laranjado, a carinha branca. Esse bicho é muito simpático, né? Eu acho o Geoffroy um Na bicho época eu bem vi bonito. muitos grupos híbridos de Penicillato e Geoffroy. É uma coisa comum na região, então? Então, mas onde ocorre o Geoffroy não era para ser, não. Então Onde? era introdução, pode ser de animal introduzido também. Sim. Nitidamente híbrido, Aonde? assim, a cara assim. Aonde isso? Ah, meu amigo, vou ter que ir no meu caderninho de campo. Tá. Tem Não, depois muitos, mas provavelmente nessa região entre Almenara e Rubim que a gente estava falando, se não me falha a memória. Ah, Posso estar tá. errado, não sei. Pô, ali é para ser tudo Geoffroy mesmo, tá? E eu encontrei bastante grupo de Geoffroy puro nessas cidades ali de Jacinto, Jequitinhonha, ao Eu cheguei sul. eu Ao cheguei a ver as sul, né? duas coisas. Eu cheguei a ver também animais com a cara bem acinzentada, assim, nitidamente um híbrido. Mas vi Mas também puros por ali. exato. E agora, na margem norte, o Léo Neves fala que era bicho já híbrido natural entre Geoffroy e Pennicillata mesmo, tá? Ele não admitia que, assim, ele fala que não necessariamente os bichos que a gente estava chamando de cule eram cule, tá? Inclusive, eu já vou passar aí aqui para o Jacos, né, que é o que o Léo mencionou. Esse bicho não é nativo de Minas, tá, galera? O único bicho não nativo de Minas que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente conversou, né, eu, Léo e o Gustavo, era exatamente Calitrix jacos, que é esse bicho aqui, que é o sagui de tufos brancos ou sagui do Nordeste. Ele ocorre na área de Caatinga, arbustiva do Nordeste, e na Mata Atlântica litorânea do Nordeste, tá? Ao norte do Rio São Francisco. Então, esse bicho, teoricamente, né, canal, estava bem longe, não teria nem como ele hibridar com os nossos bichos na Mata Atlântica, mas ele foi bastante trazido, né, traficado, e aí a gente tem hoje um angu de caroço, né, com esses bichos aí. Aqui o cule, tá? Para quem não conhece, o Calitrix cule, essa foto do Renato Green, né? A gente conseguiu, o Léo ajudou a gente aí a conseguir essa foto, esse bicho é lindo. Uma das coisas que as pessoas confundem muito, Canali, é o seguinte: Calitrix cule tem a coxa laranja e os pés e as mãos pretos. E essa bochecha meio esbranquiçada, com a estrela bem evidente na testa. Os tufos são em forma de pincel, como o Pennicillata. Mas se você olha a coxa laranja e as mãos e os pés pretos, só pode ser o cule, porque o Pennicillata não tem isso, né? Ele não tem essa característica, tá vendo? Olha as mãos cinzas dele, olha a diferença da bochecha dele, que é bem menos forte, branca. Olha os pés cinzas. Esse bicho aqui é uma foto minha lá do Centro-Oeste de Minas, perdão, né? Que era uma região típica de cerrado. E aí, lembrando que no nosso Cerrado Mineiro a gente tem o Calitrix pennicillata, o Aloata caraia e o sapágio libidinoso, que eu vou mostrar para vocês aí mais para frente. Pode interromper, galera, porque, né, se vocês quiserem falar aí, tô ouvindo. Só vou ler o chat aqui. O Rodrigo Carvalho falou que no sul do Espírito Santo já tem Pennicillata e jacos por lá, registro. Puts, eu vou só resgatar aqui uma outra informação que o Felipe Brandão perguntou se já teve inventário em Serra das Lontras com relação aos muriquis. Talvez vocês tenham informações mais atualizadas. Eu andei por lá, fiz levantamentos lá, não só vi xantosternos, muriqui não. Vocês têm informações sobre Serra das Lontras lá? Não bom, não específico para muriqui, não teve levantamento. Teve estudo da Letícia. O Gabriel também, Casarré. vocês lembram do Gabriel, que trabalhou com a Cecília Queruf? Sim. Esqueci o sobrenome dele. Ela fez um estudo com os primatas da Serra das Lontras, do Parque Nacional hoje, e não tem registro. Pelo menos, eu acho que esse foi o último trabalho feito na Serra, e não tem registro, não. Queira o Valdinei, sim, queira ele, não, né, meus amigos? O único muriqui do norte na Bahia, Felipe Brandão, está lá no Parna Alto Cariri, em Guaratinga, na divisa com Minas Gerais, tá? Que a gente achou os bichos lá. Valdinei já estava cornetando aqui o Cariri. Já, não, ele nasceu para nos cornetar, é muito amor. Também te amamos, Valdinei. Vamos lá. O que vocês querem? Alguma coisa do Pennicillata aí? Léo, vamos entrar nos micos leões aí, ó. Do cule, Léo. Falei rapidinho do cule, você quer falar alguma coisa? Não, essa espécie, ela acaba trabalhando indiretamente com ela também, porque ela acompanha, né, ela forma grupos mistos com o mico-leão da cara dourada na Bahia. Verdade. Em especial nas plantações de cacau sombreado, nas cabrucas. Né? Então, eles estão sempre juntos. E a gente tem registro, inclusive, de um mico-leão que foi viver num grupo de cule.
Que doido, hein, Léo? Dispersou, não encontrou nenhum mico-leão para ficar, espécie de reprodução cooperativa, precisa de grupo, certo? E aí foi viver num grupo de cule. Então, é bem interessante essa observação. Essa espécie, até 2 décadas, 3 décadas atrás, era subespécie de penicillata, né? Imaginava que seria subespécie de penicillata, exatamente por essa diferença sutil mínima, em termos, né? de coisa. Mas essa é uma espécie que se encontra com facilidade nas matas da Bahia, nos ambientes alterados também. E no estado de Minas, a gente tem registro nessa região aí do norte de Minas, né? Mas o Léo Neves truca a gente, né, Léo? Ele fala que a gente não tem culha ali, não, que aquilo é bicho mestiçado. Não, temos registro recente. Então recente. Pronto, vamos levar isso para ele lá, pô. O cara tá duvidando da gente. Pois é. Mas é legal isso, viu, pessoal? Quem está nos assistindo, entender que essa região ali, aquela quina de Minas Gerais com a Bahia, ela é riquíssima. Tem bichos como o melanoqui, né, o Calicebus melanoqui, o Calitrix culi, eles ocorrem ali muito ali no limite de estado. O próprio Leontopithecus crisomelas, vamos falar dele agora, Léo, porque aí você já entra nesse detalhe, ó. Vou dar um play aí para a galera curtir, ó. E aí você já vai falando do bicho, pode falar. Pois é, então, Leontopithecus crisomelas, ele é uma espécie que originalmente ocorria no estado de Minas Gerais. Alguns autores, nos 2 últimos inventários feitos, né, da distribuição geográfica da espécie, um feito em 92 e o outro encerrado em 2007, não encontraram a espécie em Minas Gerais. Aí foi dada como extinta no estado. Atualmente tem um aluno de doutorado que está refazendo a distribuição geográfica da espécie, e eu falei com o aluno, vai para Minas Gerais, vai nesses municípios, nesses pontos de ocorrência passados, né, que a gente tem registro histórico, e vai procurar esse bicho lá. E, por entrevista, as pessoas falam, não, esse bicho tem aqui, esse bicho ocorre aqui. Então, esse mês agora tem uma campanha de campo exatamente para tentar achar essa espécie, tentar reencontrar essa espécie no estado de Minas Gerais. Porque seria um registro muito importante para a espécie, para o estado em si. Mas um dos fatores limitantes que a gente acha que pode estar acontecendo ali, por ser borda de distribuição, e ali tem esse problema da muita floresta semidecidual para decidual, isso pode não ser um ambiente favorável. Mas talvez essa espécie consiga sobreviver ali por algumas plantações de árvores frutíferas perto de florestas, essas florestas semideciduais e algumas deciduais que tem ali, que seria o aporte de alimento. Então, foi algumas informações que a gente conseguiu coletar de entrevista e que a gente está verificando no campo agora. Seria bastante interessante encontrar essa espécie lá. Eu acho que seria um achado bem importante para essa espécie. Vamos lá, vamos ver. Léo, eu só vou complementar porque você tem razão, assim, né? É muito triste hoje a gente ter uma região tão rica como aquela, que é borda de distribuição, teoricamente, da espécie, mas que foi tão detonada que a gente não conseguiu até hoje confirmar a ocorrência da espécie. E aí, canalha, para quem está ouvindo a gente, tem que entender o seguinte: o bicho foi registrado para lá, na década de 90, pelo Luiz Paulo Pinto, como ocorrência com base em entrevista. Ele não viu. Não existe pele de museu de nenhum Leontopithecus crisomelas coletado dentro do estado de Minas Gerais. E quando eu fui lá na década seguinte, nos anos 2000, né, não achei o bicho. Foi igual o Léo. O pessoal falava, né, e dizia sobre o bicho, então a suspeita que ele ocorria aqui. Chegou a ficar tão séria a situação, Léo, que em 2006 a gente tirou o bicho da revisão da lista de espécies ameaçadas de Minas Gerais, porque ele não tinha registro confirmado para o estado. Tá? Então, mesmo que na literatura, você tem Almenara, Jordânia, Bandeira, Divisópolis, Salto da Divisa, tudo relato. Monte Azul, tudo relato, Espinosa. Então, toda aquela região ali
tem registros de entrevista. Perfeito. Mas por exemplo, o meu aluno, a pessoa descrevia. Não, a vocalização é assim. Então, assim, eu falei, não, cara, você vai morar aí É o agora. bicho, né? É o bicho. É o bicho. Se ele não está lá, ele teve lá recentemente. Não, você vai lograr êxito, né? A única coisa que eu tenho certeza é usando playback, a voz certa, né, Canário? Você vai achar esse bicho, cara, e você vai, assim, me alegrar muito, porque eu também tenho a mesma convicção sua. Esse encontro, né, a confirmação da ocorrência de crisomelas para Minas Gerais é uma coisa muito importante para o Estado e para a própria conservação da espécie, né? Porque a gente, ainda que esteja nas áreas de borda de ocorrência, tem uma tipologia florestal muito incrível ali naquela região que precisa ser protegida. E quem sabe esse mico-leão da cara dourada não será um embaixador para proteger essa vegetação, né, Exatamente. Léo? Exatamente. A gente está com um projeto de uma iniciativa de conservação, um planejamento estratégico que a gente fez para essa espécie, que se a gente registrar ela em Minas Gerais, a gente vai copiar o projeto para lá. Está pronto. Entendeu? Show. Não, perfeito, Léo. Eu passei o vídeo da jaca, você acabou não comentando, quer comentar alguma coisa? Não, é só porque eu não sou embaixador da jaca, mas... Vou passar de novo essa espécie que não é do Brasil, é uma exótica, né? Veio da Ásia, mas está estabelecida no Brasil há mais de 200 anos e em alguns ambientes é o que segura a espécie nesses ambientes. Tá? Então, mais de 50% da dieta é jaca, e em alguns pontos da Bahia, a jaca dá o ano todo, ela produz fruto o ano todo, ou seja, para a espécie, ela consegue um aporte de nutriente seguro, né? Quem já viu jaca no mato, você não vê uma jaca, você vê o jaqueiral, né? Então, assim, ela é muito abundante, tanto espacialmente quanto temporalmente. E, por exemplo, a gente tem registro de trigêmeos nascendo em áreas de cabruca. Praticamente. Isso é o primeiro registro em ambiente natural. E a gente acredita que seja exatamente por conta da jaca. Por isso que ela está aí. Quem sabe ali no norte de Minas, a gente não solta, coloca umas jacas lá para atrair o mico. Essa foto é do Renato Green também, é uma foto linda, e eu só queria fazer um comentário que eu tenho também a convicção de ter esse bicho em Minas, porque o único lugar que eu escutei esse nome comum, vulgar, para essa espécie foi em Salto da Divisa. Um senhor de 80 anos chamou esse bicho de sauim melado. E ele contou a seguinte história. Aí eu falei, mas por que sauim melado? Porque ele falou que parece um bicho preto que pôs a mão num pote de mel e lambuzou as mãos e a cara com mel. Eu falei, cara, é o mico, leão da cara dourada, velho. Até hoje eu arrepio, porque essa história tem exatos 20 anos, Léo, que eu escutei. E até hoje a gente não foi capaz de achar esse bicho, Léo. Vamos achar ele. Pelo amor de Deus, fala com o seu aluno que se ele não achar, eu vou dar uns tapas na orelha dele. Eu vou te chamar para ser da banca dele. Boa. Não, e se Deus quiser, para a gente tomar muita cachaça e comemorar o encontro da espécie. Boa. Garrama no bicho aí, mas merecido. Tem mais um vídeo aí, Gustavo, pode falar aí, eu vou colocar ele aqui. Então, só para olhar o chat aqui, o Rodrigo Bramilli tá lembrando a gente que aquela foto de Calitrix aurita que o Bion passou é dele, é isso, Bion? O Rodrigo Carvalho lembrou que uma delas é do Rodrigo Bramilli. Obrigado, Rodrigo Carvalho. E o Valdinei, que está sempre muito comunicativo, está dizendo que tem um registro de cule em Almenara. Ele que brigue com o Léo Neves sobre isso, porque eu já falei com o Léo que lá em Almenara tinha cule, ele falou que não era cule. Então, Valdinei, se vira com o nosso amigo Léo Neves depois aí. Aí, Léo. Eu queria fazer só um comentário aí sobre essa questão da jaca. Quando eu trabalhei também na Bahia, com xanthosternos, que então é essa espécie de macaco prego ameaçada que também ocorre em Minas Gerais, eles também utilizavam muita jaca na dieta e dendê, né? E uma das questões era e como era dentro de uma unidade de conservação e uma área de proteção integral, se você retirava ou não retirava espécies exóticas como jaca e dendê. Isso é muito interessante, porque é um debate ainda, assim, para muitos isso ainda está em suspenso, o que a gente deve fazer, o que deve ser recomendado, mas com certeza geraria um impacto enorme nas populações de mico-leão, da cara dourada e de macaco prego do peito amarelo,
essa remoção drástica de espécies exóticas dentro da unidade de conservação, que é bem interessante da gente entender. Fazer o manejo da paisagem, ela tem essas questões que vão além de simplesmente cumprir uma regra que está no papel. Sem dúvida. Mas uma coisa bem legal da gente pensar, e isso serve muito para a Mata Atlântica, é que cada vez mais os primatas brasileiros, os primatas neotropicais, eles estão ocupando esses ambientes já alterados. Então, é muito difícil hoje na Mata Atlântica você pegar aí um trabalho que analisou dieta de alguma espécie que não tem uma espécie exótica na lista. Sempre vai ter uma banana, manga. Então, assim, é muito interessante a gente pensar que o fato da gente começar a estudar essas espécies em ambientes modificados pode mostrar como elas também podem se beneficiar de alterações humanas na paisagem. Então, é legal a gente prestar atenção como nem sempre, na verdade, como nada em biologia é tão linear, né? Então, a gente fala assim, se tem uma exótica é um problema. Muitas vezes não é um problema para algumas espécies, pode ser a solução para ela. Então, isso torna as questões muito mais complexas e difíceis da gente abordar, e é sempre um desafio aí, né? Só para falar, essa imagem que vocês estão vendo aí agora, esse grupo, eram 6 indivíduos, eles passaram 3 dias consecutivos comendo esse fruto. Eles andaram no dia inteiro, nos 3 dias, eles andaram em média 120 metros. Incrível, Léo. Incrível essa imagem. Aí você tem uma quantidade absurda de nutrientes e você não gasta essa energia para buscar o alimento. Então, você usa essa energia para quê? Reprodução. Perfeito. Simples assim. Muito bom, Léo. Esse vídeo ficou muito legal. E o Léo sempre chegando com essas histórias do campo, que ele andava 120 metros no dia, e eu atrás do macaco prego de peito amarelo andando uns 3, 4 quilômetros atrás dos bichos. É complicado, né? A gente faz coisas ou certas, né, na vida. E sem contar que os bichos já estavam habituados quando eu comecei a trabalhar, né? Bom, galera, agora nós vamos para os chapágios aí para alegrar o canale, né? Trabalhou com os xanthosternos. Primeiro vamos falar do libidinosus, que é um bicho que tem boa parte do cerrado no Brasil, no centro-oeste, né? Ocorre em grandes extensões aí. Em Minas Gerais ele ocorre aqui, né? Na margem leste, né? Na margem oeste, perdão, do Rio São Francisco, né? E em boa parte do Triângulo Mineiro também. Alguma coisa sobre ele, Canali? Acho que com relação aos libidinosos é interessante a gente lembrar que é um dos macacos pregos mais comuns, né, que tem toda essa região do cerrado, e é interessante porque tem um comportamento bem plástico, né? Então, o que a gente quer dizer com isso em comportamento animal é que, dependendo do habitat, ele vai ter alterações comportamentais bem marcantes. Por exemplo, o uso de ferramenta, que a gente começou falando lá atrás, né? Então, não são todos os grupos de macaco prego que usam ferramentas, nem mesmo na mesma espécie. Tem populações dentro da mesma espécie que usam ferramenta e outras populações não usam. E isso tem muito a ver com essa distribuição bem ampla dos macacos prego, no caso aí o libidinosus, e esse uso diferente de vários ambientes, né? Então, eles podem ocupar, inclusive, os campos rupestres, né? Ocupando aí alguns desses grotões. E em alguns locais a gente escuta relatos dos animais dormindo na lapa, como eles falam, né? Nas pedras. Verdade. Bacana mesmo. Bom, aí só algumas fotinhas do bicho, né? Ele é um bicho com uma coloração bem mais clara. Em contrapartida, o sapágio nigritus, né? Que é o que vocês vão começar a ver aí agora, já tem um pelo bem mais escuro. Ele também tem uma distribuição ao sul do Rio Doce, né? Vai ocorrer até o sul de Minas, toda a zona da Mata Mineira. Então, ele é específico, né? Endêmico da Mata Atlântica. Aqui uma foto da nossa amiga Carla Poçamai, de um nigritus lá, provavelmente de Caratinga, né? Caratinga, além do Muriqui do Norte, tem Flaviceps, tem prego, e tem esse prego, né? E tem o bugio, né? Que a gente já mencionou aqui. Alguma coisa também sobre os nigritos? Léo, Canali? Não para Minas. De nigritos eu vou saber do trabalho do pessoal de São Paulo lá também, com ferramentas. Também não tem mais informações. Esse bicho aqui já é o xodozinho do Valdinei, né? Não podemos deixar de falar dos sapágios robustos. Aí uma foto longe, aqui uma foto mais de perto, de um indivíduo jovem, que inclusive foi pego lá no Parque Nacional do Alto Cariri, quando nem era parque ainda. A gente trouxe para Minas, né, e fez a redistribuição para
se não me engano, esse bicho foi para o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, né? Ele é um bicho bem mais escuro, né? Ele tem uma distribuição restrita também ali ao norte do Rio Doce até o Rio Jequitinhonha, né? O Valdinei Martins, que é nosso amigo, a gente já mencionou várias vezes sobre ele, fez o mestrado, doutorado com essa espécie, né? Um bicho bem legal também, bem ameaçado, né? Está numa situação, né, Canale, bem ruim ali desse trecho entre o Jequitinhonha e o Rio Doce, onde a gente tem muita fragmentação, pouquíssimos fragmentos florestais, né, em qualidade. Então, esses bichos, em Minas Gerais, os robustos, sem dúvida alguma, eu falaria, o Canale, não sei se você concorda comigo, mas ele está pior em Minas Gerais do que o Xanthosternos, eu acho. Não sei se você concorda. Eu acho que sim, porque por causa dessa distribuição restrita e justamente numa área que talvez dá para contar nos dedos o número de fragmentos de floresta que são maiores ou pelo menos comportam um grupo de macaco-prego, né? Muitos fragmentos de floresta são tão reduzidos que os grupos são pequenos e não tem nenhuma chance de recolonização de novos ambientes. Então, a situação é bem complicada desse bicho mesmo. Não, perfeito. Eles estão lá, mas só esperando, né? A população só esperando a hora da morte, né, Léo? Porque... Não, mas essa é uma realidade. E isso é uma coisa bastante interessante a gente falar também, é que o registro de um indivíduo ou de um grupo num determinado local não significa, opa, né? Encontramos a espécie está lá, não. Ela ainda está ali, mas o destino dela vai ser desaparecer, porque ou o fragmento é muito pequeno, ou o número de indivíduos é muito baixo, ou ele está isolado há muito tempo. Perfeito, então, assim, Léo. o contexto do registro tem que ser levado em consideração. Né? Perfeito. Aí, agora é o xodó do Canalho, Sapard Xanthosternos. Podemos falar mais deles aí, Canalho. Esse bicho é lá da Veracel, né? Era um bicho que era acostumado com pessoas lá, a gente conseguia chegar perto dele. Esse bicho é do Jaíba, né? Tem até uma quase formação de tufa, é um bicho bem doido. Foi pego em cativeiro lá no norte de Minas, na região de Jaíba. Então você vê que ele tem mesmo o dorso escuro, como você mencionou, né? Naquele vídeo, né? Um bicho diferenciado mesmo, né? Não tem. Esse aqui já é do nordeste de Minas, já é da região ali de Bandeira, próximo a Rebio Mata Escura, tá? Já é um bicho bem típico ali da Bahia, onde você trabalhou com os bichos, né? Na região da Mata Atlântica, tá? Então, Xanthosternos tem essa coisa meio maluca, né? Que ele veio ali pelo norte do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e foi até o São Francisco, né? O bicho passou pela Mata Atlântica, ombrófila densa, semidecidual, e esbarrou lá na Mata Seca, no São Francisco, né, cara? Muito legal isso, tá? Muito bacana a distribuição. Só um comentário rápido, a gente já falou bastante dos Xanthosternos, mas me chamou muita atenção quando eu comecei a viajar nessa região, entre Sergipe, Bahia e norte de Minas, como tem variação na pelagem, né? Eu acostumado a ver os libidinosos, cebos libidinosos na minha época, sapars libidinosos em Brasília, a gente não vê muita a diferença de pelagem em diferentes populações, né? Mas Xanthosternos chama bastante atenção, bicho com muito polimorfismo, né? Então, mesmo dentro do grupo, a gente consegue identificar os indivíduos pelos padrões de pelagem, o que também é difícil para macaco-prego, não é muito comum, mas para Xanthosternos é possível. Então, a gente consegue, inclusive, fazer aquelas coisas legais que é colocar nome nos bichos, como tem com os muriquis, né? Então, a gente consegue identificar bem as espécies, os indivíduos e, inclusive, traçar aí as relações de parentesco dentro do grupo. Legal. E é uma espécie que ocupa uma região enorme, só que muito fragmentada. Então, sempre que... Agora, recentemente, a gente, como descobrimos muitas novas populações de macaco-prego do peito amarelo, a gente tem uma certa até dificuldade de entender esse status de conservação da espécie, porque ele tem uma distribuição bastante ampla. Então, assim, você fala, não, a espécie não está tão mal assim, mas como ela está muito fragmentada e as populações são muito ameaçadas em toda a região de distribuição, então ela continua como uma espécie ameaçada. Na última avaliação, bateu na trave como criticamente ameaçada, né? Mas como a categorização ela é muito restritiva e ela é muito exigente, assim, em termos em que posição essa espécie vai estar, se é vulnerável, em perigo, criticamente em perigo. Então, macaco-prego do peito amarelo é em perigo, mas a situação
do bicho é muito preocupante, são pouquíssimas as populações viáveis, que é o que a gente está conversando agora. Então, a gente tem vários registros de populações ao longo dessa área de distribuição, mas sempre populações muito isoladas, muito pequenas, que provavelmente em 100 anos, que é o que a gente costuma modelar para tentar entender a viabilidade das populações, provavelmente muitas dessas populações vão desaparecer por questões de endogamia ou algumas catástrofes aí como queimada. Até caça mesmo, né, Canais? A gente vê muita caça ainda nessa região, né? E o prego é um bicho visado, né? Sim, sim. Léo? Só completando aqui, essa é uma questão que eu fiquei pensando hoje sobre isso. Os critérios nos engessam. Precisam ser cumpridos, precisa ter critério, tá? Mas ele acaba engessando. E as informações, normalmente, a gente não busca as informações, ou não prepara, por exemplo, as informações para fazer uma avaliação. Então, assim, eu acho que essa é uma sugestão que eu gostaria de propor à Sociedade Brasileira de Primatologia, em conversa com o nosso parceiro, que é o CPB, que na próxima avaliação, que a gente crie uma forma, a sociedade, os membros da sociedade, junto ao CPB, de fazer essas modelagens para as espécies, no tempo de geração de cada uma delas. Por exemplo, eu tenho registro, eu tenho estudo com os leotoptecos que mostram o efeito da mudança global, da mudança climática, para um período que vai acima das 3 gerações que o critério da IUCN nos cobra. Então, não pode ser usada. Mas o cenário é catastrófico, mas não vale, essa informação não valeu exatamente. Então, acho que a gente tem que pensar como Sociedade Brasileira de Primatologia, como cidadão, né, como a gente pode levantar a informação necessária para esse tipo de avaliação. Porque a gente sabe, em campo, que a espécie está absurdamente ameaçada. E que, por mais que tenha registro de 150 mil populações, tem 3 que são viáveis. Então, a gente tem que pensar em disponibilizar ou buscar a informação necessária para esse tipo de avaliação. E eu falo isso porque isso é um ponto importante que o CPB nos ajuda com os planos de ação. Perfeito, Léo. Canali? Não, eu concordo, a gente sempre tem conversado a respeito dessa questão da gente proteger populações também. A gente tem muita essa visão, em função até mesmo de otimização dos recursos financeiros, né, de proteção de espécies, mas muito provavelmente, em determinadas situações, faz mais sentido a gente pensar nas populações, né? Então, como estão as populações? Eu agora aqui trabalhando, só para a gente fugir um pouquinho de Minas, inclusive a gente vai ter que encerrar em breve, né? Já estouramos em meia hora o nosso tempo. Está acabando. Mas só para alongar um pouco mais a prosa, aqui onde eu estou, na Amazônia, né, a gente vê que as populações do sul do macaco-aranha estão muito mais ameaçadas que as populações ao norte. E esse desbalanço nas ameaças ao sul e norte dificultam a nossa análise quando a gente pensa na espécie como um todo. Então, também pensar em ameaça de populações pode ser uma estratégia interessante para a gente pensar no futuro. Quais populações são viáveis, né? Então, exatamente. Eu só queria mencionar aqui que eu fiquei super feliz de ver a mensagem do Dr. Fernando Ávila Pires. Olha isso. Sim, legal. Nossa, um grande abraço a ele, né? Fundador da Sociedade Brasileira de Primatologia aí. Que honra, hein, Léo e Canali? Que bom que a gente teve essa oportunidade de homenageá-lo no Congresso. É verdade. Não, grande professor. A ele, grande professor, queridíssimo aí, valeu demais. O Rodrigo pede aí para a gente explicar sobre a divisão de sebos e sapagem, mas acho que nós vamos pular essa parte, né, Canali? Cara, é brincadeira. Estourado dá umas 3 horas de papo e não termina. Tem que chamar mais uns 4 pesquisadores. Eu já até cancelei a transmissão aqui, porque a gente conseguiu falar aí das 17 espécies, né? Como o Léo lembrou, a 18ª seria o Jacos, que é um alóctone, e se a gente considerar as subespécies, né, de aloata, a gente teria 19 táxons. Mas, efetivamente, são 17 táxons nativos de Minas Gerais, que vocês conheceram aí, né, através desse bate-papo tão gostoso, tão sensacional, que eu estou muito triste de estar encerrando ele, viu? Putz, estava muito bom. Beleza, fico feliz também. Agradeço aí o esforço dos meus 2 queridos amigos em conseguir organizar
organizar talvez não seja bem a palavra, mas assim, conseguir realizar esse bate-papo. Afinal, a intenção, inclusive, era essa, era não fazer Não nada era organizado. a gente não queria organizar nada, a gente queria conversar, bater papo, porque em tempos de pandemia é saudável também aproveitar esses momentos para rever os amigos e botar o papo em dia. Então, eu vou encerrando a minha participação por aqui, agradeço imensamente, vou passar a palavra, então, ao Léo Oliveira e ao Bião para fazer as despedidas e, mais uma vez, Cris, muito obrigado. Bião, eu ou você? Pode ir. Você é mais chique, vai encerrar. Não, primeiro eu gostaria de agradecer, eu acho que foi um prazer falar, né, sobre os primatas de Minas Gerais. Queria convidar todo mundo que participou desse evento, que conheça um pouco mais a nossa sociedade, que aqueles que têm interesse entrem em contato com a nossa sociedade. Como vocês viram, a gente tem muitas espécies, a gente precisa muito de gente trabalhando, tem muita coisa legal, mato é muito bom. E cada ida ao campo pode nos trazer uma informação extremamente importante. E por mais que você ainda não se identificou como primatólogo, no meu caso, foi um acidente que foi ótimo. Amei os meus encontros, os meus medos, quando eu encontrei o tal do mico-leão dourado num fragmento de mata, e que me trouxe hoje para a primatologia, hoje, eu digo, nos últimos 15 anos. Então, queria agradecer ao convite e a todos que estiveram aqui conosco. Valeu, Bião? valeu demais, Léo, Canali, Cris, obrigado também pelo convite. Eu, sinceramente, me senti numa mesa de bar, só faltou mesmo o tira-gosto, né? Para a gente fazer aquele brinde com a cachaçinha mineira, né, Léo e Canali? Mas foi um grande prazer, foi uma alegria enorme compartilhar com vocês desse conhecimento, né, que a gente muitas vezes retém e não consegue ter uma oportunidade tão boa, né, para falar tanta coisa legal para quem está nos assistindo. E o que é mais legal, o que é mais gostoso ainda, isso aqui vai ficar gravado. E hoje, no mundo virtual, a gente pode até usar, né, Cris, para falar um pouquinho sobre os bichos de novo, usar esse instrumento. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade e pela paciência em nos ouvir. Boa noite. Acabou, Gustavo? Acabou. Eu acho que acabou. Eu ia encerrar só pedindo para o pessoal se inscrever no canal do Ciência MG, não é isso? Ciência de Minas Gerais. Ciência de Minas Gerais. MG, Ciência de MG. Isso. Ciência DMG, assim você vai encontrá-lo. E também temos o canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Primatologia. Deixa eu fazer aqui o merchan, que camisetas bonitas. Em breve estamos trabalhando para conseguir, inclusive, mais uma camiseta bonita para conseguir. Essa dos 40 anos da sociedade. E a Sociedade Brasileira de Primatologia agradece mais uma vez o convite. É isso. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Queria agradecer, Gustavo, Bião e Léo. Muitíssimo obrigado pela participação. Reforçar o convite do Gustavo. Se inscrevam nos nossos canais para acompanhar. Esse vídeo vai ficar tanto no nosso canal como no da Sociedade. Nós vamos compartilhar com vocês. É claro que isso é uma parceria. Reforçar o convite de virem fazer parte da Sociedade e de nos ajudarem, né, Gustavo? Nós estamos com vários grupos de trabalho. Eu estou ajudando na coordenação do grupo de trabalho que está organizando o próximo congresso, e a gente está com vários eventos sendo programados. Então, é muito importante a gente precisa ter mais ajudas de voluntários, aí, principalmente estudantes dispostos a trabalhar junto com a gente. Então, muitíssimo obrigada e fiquem ligados nas nossas redes sociais nos próximos eventos. Boa noite, Obrigada, pessoal. gente. Tchau, Obrigado. obrigada. Boa noite.